Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos todos a essa celebração eucarística. Vamos rezar hoje pela família Vergne, pela família Castro, pela família Marques, pela família de Sandra. Também rezemos pela família de Dona Elvira e pela alma de Dona Elvira. E aqui pelo nosso Facebook nós temos algumas intenções. Hoje é dia 20/7, né? Já passamos a metade do mês de julho. E hoje Isabel Freitas pede oração pela sua filha Michele, que está fazendo mais um ano de vida. Parabéns, Michele. Saúde e paz. E por ela também e toda a sua família. Giovanni Andrade pede oração pela restauração da sua saúde e reconciliação e restauração da sua família. Ok, Giovânia. Sandra Santos, pela sua saúde e da sua família. Inês Silva pede por todos os amigos e a comunidade Santo Expedito e pede oração para todas as pessoas que trabalham na linha de frente. Contra a Covid. Também pede pelo seu amigo que está internado de Covid, está num estado estável, e pelos seus parentes, Ulisses Soares Marinho, para a saúde dos familiares. Silva Aragão Assis, Adamastor Cirino, Davi Farias Neves Doraleste, Rezende Silva e Silva Santana, Cardoso Santos e Batista. Dinalba Campos pede oração pelo fim da pandemia e a cura dos enfermos. Elza Maria pede oração pela saúde da sua mãe Rosália e de todos os seus familiares e oração para as famílias do mundo inteiro. Neide Cruz pede oração para Mara Anderson, que perdeu um ente querido, e Cauã e todos os seus amigos e Alex. Rosana Santos quer agradecer a Deus pela recuperação de Tatiane Silva Santos e orar pela restauração de Patrícia Santana Conceição. Zirlene agradecer a Deus pela saúde de todos e também pela saúde de quem contraiu a Covid. Os outros pedidos ficam guardados no nosso coração para podermos assim celebrar com alegria esta Eucaristia. Peçamos ao bom Deus que receba a nossa gratidão por mais um dia e que possamos assim fazer a vontade dele sempre que ele nos convocar para o serviço da obra da fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutarmos juntos a palavra de Deus. Leitura da profecia de Miqueias. Ouvi o que diz o Senhor. Levanta-te, convoca um julgamento perante os montes, e faze que as colinas ouçam tua voz. Ouvi, montes, as razões do Senhor em juízo, escutai os fundamentos da terra. A pendência do Senhor é com seu povo, ele disputa em juízo contra Israel. Povo meu, o que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa da servidão. E pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Que oferta farei ao Senhor, digna dele, ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso ofereceu holocaustos de novilhos de um ano? Acaso agradam ao Senhor carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Porventura ofertaria eu, o meu primogênito, por um crime meu, o fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia e caminhar solícito com teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunhe o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Vamos aclamar o Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, meus amigos e amigas, nós estamos nessa segunda-feira que mudou um pouquinho o tempo, né? Ontem, domingo, foi um dia mais ou menos, mas no sábado parecia ser o dia mais frio que Salvador conheceu durante esse inverno. Hoje teve um solzinho, mas o vento continua ainda gélido, soprando e fazendo o seu papel de vento do inverno. O que temos hoje como a leitura do profeta Miqueias é uma convocação para um tribunal da parte de Deus que coloca a natureza como testemunha. Isso é, coloca os montes para perceber, para conhecer as razões do Senhor em juízo. Escutar o fundamento da terra. Isso é, o Criador do mundo chama as suas criaturas, de maneira particular os homens de Israel e mulheres, jovens e tal, para ouvir o juízo justo do Deus que é justo. O que está ocorrendo é de fato uma indignação profunda da parte de Deus em relação ao comportamento indigno, irresponsável, idolátrico, né? Um comportamento anti-Deus que Israel desenvolveu no tempo do profeta Miqueias. Ouvi muitos a razão do Senhor em juízo, escutai o fundamento da terra. A penícia do Senhor é com seu povo, ele disputa em juízo contra Israel. Diante desse tribunal, tem de fato duas partes. Israel, que com a sua vida de indignidade foi chamado ao tribunal divino por causa da aliança que foi de lá desde o Egito, e do outro lado Deus como juiz único, monocrático, a decisão que Deus tomar, ninguém mais pode recorrer. E do que se trata afinal o texto? Deus começa questionando, dizendo: povo meu, que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. Isso é, diante da acusação dos líderes de Israel ao próprio Deus, Deus questiona por que estão fazendo isso. O que foi que Deus fez de errado, já que não é o homem, não peca e não erra? O que foi que Deus fez de penoso, já que não é o homem, não coloca ninguém de fato em situação delicada, simplesmente de penosidade por apenas desejar ou querer? Os motivos estão na vida, no comportamento, na aliança feita com Deus de Israel, que Israel aos poucos foi desgastando, foi se afastando e foi quebrando a aliança sempre que pôde para escapar da vivência dos mandamentos divinos que vem de lá desde os tempos antigos. Diante desse quadro, testemunhando a seu favor, Deus diz: olhe, responde-me. Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa da servidão e pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Isso é, o primeiro grande momento de Deus que adota Israel como seu primogênito é a saída do Egito. É uma revolução, porque um povo que não era povo se torna a ser povo no deserto. Um povo que era escravo passa a ser livre.
E o povo que não tinha um Deus abraçou essa fé em Deus por meio de Moisés, porque o desgaste da escravidão era tão grande que muitos não queriam nem mais saber do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Moisés que vai restaurar essa fé e vai tirar o povo do Egito com a libertação da Páscoa. Ora, e pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. É o tripé, né? Moisés, o líder, é carismático, o juiz, o sábio, e também Arão, que é o sacerdote do povo. Nenhum povo tem religião, sem religião, ou seja, todos os povos, por isso não tem um povo ateu. Você pode ter um povo onde alguns não acreditam, mas um povo inteiro ateu não existe. Isso é baboseira de intelectual idiota. Porque no meio daquele povo todo tem sempre alguém que acredita em alguma coisa. E sobre isso não acredita em Deus. Acaso, diz Deus, né? Que oferta farei ao Senhor digna dele, ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocausto e novilho de um ano? Aí Deus faz uma espécie de ironia em relação àquilo que Israel vem fazendo com as mãos de fato sujas, com a pobreza moral e religiosa impressionante. Acaso oferecer holocausto a novilhos de um ano? Se eu oferecer sacrifício a mim mesmo? Não tem sentido. Acaso agrada ao Senhor carneiros das milhares e torrentes de óleo? Tudo que Israel fazia para enganar Deus dos seus pecados, das suas traições, das suas indignidades. Porventura ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu, o fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? São perguntas que levam a certa retórica, que lá no fundo Israel sabe que é dirigida a eles pela boca do profeta Miqueias, e que de fato Deus não faria nada disso, né? Não faria nada disso. Porque Deus não vai adorar a si próprio. Não é da natureza divina. Ele sabe o que é e por que é. E não precisa ser adorado por ele mesmo. Deus tem tudo que ele fez para adorá-lo. Diante desse quadro, né? Porventura ofertaria o meu primogênito para um crime meu? Foi-se revelado o homem que é bom, o fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? Então são todas perguntas feitas a Israel, onde Deus, por primeira pessoa, se coloca como se fosse Israel e faz Israel questionar a sua forma de vida, a sua forma de relação diante da aliança feita desde lá, quando tirou o povo do Egito. Foi-se revelado ao homem o que é bom e o que o Senhor exige de ti. Então, todos têm consciência do bem e daquilo que não é bem, do bom e daquilo que não é bom. Para o homem do mundo bíblico, o bom, o bem e o melhor é seguir a lei de Deus, que dá um comportamento completamente diferenciado do mundo que eles vivem, sobretudo diante do mundo pagão, que está muito próximo, e do mundo dos inimigos de Israel, que é aquele comportamento da moralidade, da justiça, da ética, dos princípios religiosos. E esse comportamento vem fluindo por meio das leis de Moisés e também pelos ensinamentos dos profetas, que sempre estão a denunciar esse comportamento indigno de Israel e sempre apresentando uma solução para resolver os conflitos por meio da palavra de Deus. Ora, foi-te revelado o homem o que é bem, o que é o bem, e o que o Senhor exige de ti, isso é, na relação da aliança entre Deus e os homens, ambas as partes têm sua responsabilidade. Deus exige de mim isso, e eu mesmo sem ter o direito de exigir nada de Deus, porque Deus não me deve nada, eu me arrogo, entre aspas, de exigir de Deus alguma coisa. E Deus não leva em conta essa nossa arrogância, esse nosso princípio de cobrança, de querer. Deus leva e faz justiça mediante aquilo que Ele vê,
na reflexão divina, Deus escolhe aquilo que, de fato, é necessário para a vida daquele que nele crê. Principalmente, né, praticar a justiça e amar a misericórdia. Então são três coisas: praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar solícito com teu Deus. Duas dessas coisas passam pelo caminho moral, a moralidade da lei, né? A justiça, de fato, é extremamente importante quando é ligada à ética e à moralidade. Então a justiça não é algo de pendurado. E como é que vem no mundo do bíblico a justiça? De kaiosine. Do grego significa aquele que faz em tudo a vontade de Deus. Portanto, ser justo é obedecer a Deus. Ser alguém de moral é obedecer a Deus e viver aquilo que aprendeu, porque Deus que ensinou por meio da lei. Amar a misericórdia é amar aquilo que é mais profundo em Deus, né? Não só amar, mas colocar a misericórdia à disposição daqueles. A misericórdia, ela é duradoura. Quando a gente lê a parábola do samaritano, a gente vai ouvir lá, e agiu de misericórdia, tomou a dor daquele que estava lá, até o momento que ele se recuperou, ficou de pé, e aí a misericórdia foi deixando ele. Então a misericórdia não é ter pena, mas é assumir, em certos momentos da vida, as dores dos irmãos, os trabalhos, as preocupações, para que ele, quando se recuperar, retomar sua vida, porque sozinho ele não vai conseguir fazer aquilo. Então, amar a misericórdia é amar o ser humano em situação de miséria. Não uma misériazinha total, mas uma miséria duradoura. Por isso a misericórdia tem que ser duradoura, longa, até que a pessoa se recupere daquela fase difícil que ela está passando. Portanto, caminhar solícito com teu Deus, isso é, caminhar certamente, sempre ao lado de Deus. Mas como caminhar ao lado de Deus? Vivendo seus mandamentos, seus preceitos e observando os sinais de Deus em tudo que circunda o nosso mundo. Isso é caminhar retamente na imagem do autor, porque o caminho que foi traçado por Deus é por ali que o homem deve passar, porque o homem não perde a liberdade quando faz aliança com Deus, mas ele aceita a aliança, então ele também tem aquela responsabilidade que é exigida pela aliança de caminhar ao lado de Deus, caminhar com equidade, caminhar solícito com o teu Deus. E a expressão com o teu Deus é para fazer lembrar tudo que Deus fez desde lá do Egito, quando o povo ainda não era povo. Então são séculos de experiência e que de vez em quando são interruptos porque Israel resolve abandonar a Deus por muitos motivos que a história vai nos lembrando. É por isso que o salmista vai dizer, olha, a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Proceder retamente, voltamos ao tema da ética religiosa, onde não pode existir contra-testemunhos, onde não pode existir contradições perentórias, as quais podem levar à destruição da fé do seu irmão. Às vezes o cidadão é safado, faz tanta coisa errada, mas o irmão que acredita nele acaba perdendo a fé, porque ele é um safado, então ele não é digno daquilo, mas ele exerce um cargo, uma influência sobre as pessoas. Hoje a gente chama isso de, como é que é, não sei o que digital, é influenciador digital, né? O cara que faz isso, aquilo outro, estimula e tal, e de repente se descobre que a mulher forjou um sequestro da filha, de poucos aninhos, 2 ou 3 anos de idade, e aí só porque queria aumentar as curtidas. Isso é podre, isso é crítico, isso é terrível. Isso é, quem quer ser influenciador digital, a primeira coisa que tem que dar é o exemplo de moralidade, de justiça, de ética, para que as pessoas acreditem, né? Quando cai na incoerência, imediatamente caem os seguidores. Você vê que necessidade tem um mundo de exemplos perfeitos, né? De exemplo de pessoas que são coerentes do início ao fim. Quando faz uma coisa errada,
e que as pessoas que o seguem, percebem, imediatamente têm atitude. Por quê? Porque essas pessoas precisam, entre aspas, desses ídolos, desses ícones que se apresentam como perfeição ética. Mas o mundo virtual é o mundo das mentiras. O cara pode criar aquela moldura ali, você está dando 50 anos. As empresas criam aquela há 30 anos. Mas quando você é para o mundo real não tem lugar para personagens. O mundo real tem a cobrança real. Aí você se torna um influenciador digital, faz tudo e tal, aquela imagem, atrás tem um homem seco, coração partido, um vácuo, um vazio. Mas você que está do outro lado acredita naquela imagem que está ali. A gente vende uma imagem, às vezes perfeita, mas lá no bojo, como disse o Evangelho de Jesus Cristo, né? São como aves de rapina, são como sepulcros caiados, está tudo limpinho por fora, mas por dentro, na verdade, está cheio de ossos de mortos, de crimes e por aí vai. É claro que nem todos são assim, mas muitos, de fato, usam o perfil, a imagem, usa filho, mulher, parente, amigo, avó, tudo para fazer aquela imagem, ter mais acesso e tal e tal. Mas, na verdade, até onde aquilo ali é verdade? Até onde? Então, não se iluda. Os personagens criados pelos blogs, pelos sites, pelas redes sociais, são personagens. Nem sempre o personagem é uma pessoa real, né? E aí as pessoas se aproveitam para se esconder atrás de uma imagem que queria que fossem assim, mas na verdade elas são completamente diferentes. Então, fica atento, se liga, não vá se inclinando, seguindo uma imagem de alguém ou de alguma coisa que de fato você pensa que é verdade, que quando essa casa cair, prejudicado é você, que vai sentir no seu coração que lhe enganaram e que você não tem como se defender disso, a não ser deixar de curtir. Mas isso é coisa para jovem. O Evangelho de hoje é a tentativa de fazer Jesus cair na própria forma de vida. O que é que os fariseus pedem? Né? Um sinal para que eles creem em Jesus. A fé não é a ciência. É bem verdade que tem as ciências teológicas, que é a metafísica das metafísicas. Mas a fé não exige milagre para que eu creia. Se o milagre vier, ótimo, ele deve vir espontaneamente, deliberadamente, não porque alguém me pediu, faça isso para eu crer em você. Esse não é o papel de Jesus. Jesus então disse, olha, não será dado nenhum sinal a essa geração adúltera, pecadora, má, perversa, cruel, que quer mostrar de fato que Jesus é uma piada, quer desfazer Jesus como um profeta mentiroso, um falso profeta. E disse Jesus, olha, o único sinal que será dado a essa geração será o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal de Jonas? São dois sinais. Primeiro, que Jonas passou por dentro de Nínive gritando que Deus viria a punir. Então, o primeiro sinal é a conversão. Nínive se dobrou à pregação de Jonas e, de fato, se converteu. O segundo sinal é a metáfora de Jesus ficou dentro da barriga da baleia 3 dias e 3 noites. Jesus, usando essa forma metafórica, diz, dessa mesma forma, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites debaixo da terra, no coração da terra. Para dizer o quê? Que o grande sinal, o inevitável sinal, que todos terão, não só o pessoal que está aqui, todos que vivem nessa terra terão, será o sinal da ressurreição. Isso é, Jesus na sua Páscoa vai ser crucificado, morto, sepultado e no terceiro dia ressuscitará. Esse é o maior sinal, o maior milagre da história da humanidade. Diante desse quadro, Jesus vai adiante, dizendo que nesse dia
o pessoal de Nínive, por ter se convertido, vai levantar contra essa geração e vai condená-la. Porque elas tiveram próximas, ouviram, mas não mudaram de vida. Serão condenados pela pregação de Jonas porque não se converteram. E aqui está aquele que é maior do que Jonas. Isso é, Jesus mostra quem ele é de forma clara, para que ninguém se engane pensando que ele é mais um profeta. Ele é o Messias, ele é o Filho, ele é o homem do tempo novo, o homem da redenção. E porém, tudo isso vai mostrando que Jesus é superior aos profetas e também superior a reis, como Salomão e a todos os reis que passaram, de Saul até o último rei Ezequias. No dia do juízo, a rainha de Sabá, que veio lá do confim da Arábia para conhecer a sabedoria de Salomão, se levantará e condenará essa geração. Isso é, o autor está colocando o seguinte: as pessoas que ouviram a sabedoria divina, que se converteram, terão poder de judicar aqueles que não aceitaram e que não se converteram. Então a rainha de Sabá, né, ou do sul, se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Então, Jesus vai se autoafirmando como aquele que é o Filho, o Messias, o Altíssimo, igualzinho ao Pai em tudo. Portanto, a ideia aqui é a conversão dá o direito àquele que se converte de dizer não a essa geração mal perversa, de mostrar a ela que existe a possibilidade de não se conformar, porque o outro não quer, mas de insistir para que outro dia queira se encontrar com o Senhor, porque Ele é a salvação. A gente volta de novo ao Salmo, né? Todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a minha salvação. Então a salvação aqui passa pelo caminho da conversão. Se não tem conversão de coração, de profundidade, de alma, de corpo, o Evangelho e a Cristo, não pode haver salvação. Porque a salvação, de fato, é um ato de fé. Então, quem não tem fé não pode ser salvo. Por quê? Porque não acredita. Às vezes a gente vai para certos funerais ou certas coisas, o cara é missa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas o cara nunca acreditou. Então, tudo que você fizer ali é inútil. Porque o cara não tem fé. Você pode ser a pessoa mais amável do mundo, ajudar pobre, salvar rico, fazer o que você quiser. Mas se você não tiver fé, meu amigo, você não se salva, minha amiga. O problema da salvação é um problema de fé. Quem crê será salvo, né? E quem não crê será condenado, diz o texto do Evangelho, no sentido que fez a sua própria escolha com total liberdade. Será condenado à vida que você escolheu a viver. Portanto, a conversão e salvação não se separam, é um processo natural. Quem se converte é porque está buscando o caminho da salvação. Entrou na fileira daqueles que estão buscando esse encontro final com Deus e que a sua vida tem uma outra direção na forma de pensar, de agir, de se comportar, na forma de fato de resistir às tentações do mundo. Portanto, Jesus hoje se apresenta como aquele que é maior do que Jonas e maior do que Salomão. Em outro texto, se apresenta como aquele que é maior do que Abraão. Então ele se coloca com a sinceridade verdadeira de que de fato ele é o Filho, né? O Filho do homem, o Filho de Deus, o de fato Redentor da humanidade, o Messias esperado, primeiro por Israel e depois pela humanidade. Ofereçamos a Deus o nosso pão e o nosso vinho. Que o bom Deus nos conceda a graça de cada dia aumentarmos o desejo,
aumentarmos de fato a nossa proximidade com Ele, já que estamos todos nós neste processo de salvação que dura, né? Que é paciente, que é de fato demorado, mas a gente continua tentando, com a conversão, melhorar nossa amizade com Deus e com os homens. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bem compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons, ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito levastes a plenitude e sacrifício da antiga aliança. Santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por vosso amado Filho, criastes o homem e a mulher, e quando criastes, e quando caíram por sua própria culpa, vossa bondade os salvou pelo Cordeiro Divino que tira o pecado do mundo. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânime vos bendizem os vossos santos. Concedendo-nos também a nós associarmos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos
e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas que chamaste deste mundo à vossa presença. E de todos que morreram na esperança da ressurreição, aqueles que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos. Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros, na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Na comunhão, Jesus se dá o pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, diante desse altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que por mim se faz pão e refeição. Oremos. Ó Senhor bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas e dá alimento aos que o temem. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciaste no sacramento do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, advogada e protetora, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Maria de Nazaré,
mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Fica em paz, fica com Deus. Até amanhã, se Deus permitir. Um beijo, Morado.